Atingir o limite na MotoGP não é uma opção, é uma obrigação. Mas e quando esse limite te joga a 200 km/h no chão? Diogo Moreira sentiu na pele o que é o batismo de fogo da categoria rainha, e o que ele descobriu pode mudar tudo o que sabemos sobre a nova geração de máquinas. Prepare-se para uma imersão profunda no mundo da velocidade extrema, onde a linha entre a glória e o desastre é tênue e invisível. O que acontece na mente de um piloto quando ele perde o controle a velocidades alucinantes? Como o corpo reage a um impacto que desafia a física? E, mais importante, o que essa experiência brutal ensina sobre a verdadeira natureza da MotoGP em 2026? Vamos desvendar os segredos por trás da queda que chocou o paddock e revelou a resiliência de um jovem talento brasileiro. Este não é apenas um relato de um acidente, é uma aula sobre superação, tecnologia e a busca incessante pelo limite humano e mecânico. Fique conosco, porque a história de Diogo Moreira é a história da MotoGP. O Pelas Pistas Podcast trouxe à tona o relato explosivo de Diogo Moreira. Uma queda brutal a 200 km/h durante os testes de pré-temporada da MotoGP 2026. O choque inicial foi apenas o começo. Imagine a cena: o asfalto quente de um circuito de testes, a adrenalina a mil, a busca por cada milésimo de segundo. De repente, o impensável acontece. A moto perde a aderência, o piloto é ejetado e o mundo se transforma em um borrão de metal, fibra de carbono e asfalto. Diogo Moreira, o jovem talento brasileiro que acabara de ascender à categoria rainha, experimentou em primeira mão a brutalidade da MotoGP. O Pelas Pistas Podcast, conhecido por suas análises aprofundadas e entrevistas exclusivas, conseguiu extrair de Diogo não apenas a descrição do acidente, mas a sua percepção, a sua análise fria e calculista de um momento que para muitos seria o fim de uma carreira. A queda a 200 km/h não foi um mero incidente. Foi um evento que reverberou por todo o paddock, levantando questões sobre os limites das novas máquinas e a capacidade dos pilotos de domá-las. O choque inicial deu lugar a uma curiosidade intensa. Como um piloto se recupera de algo assim e o que ele aprende com uma experiência tão extrema? A resposta de Diogo surpreendeu a todos, revelando uma maturidade e uma resiliência que poucos esperavam de um estreante. Com Nelsinho Piquet ao lado, Moreira detalhou o momento. Não houve pânico. A 200 km/h, o que se sentiu foi aprendizado. A fronteira entre o controle e o caos foi cruzada, e o piloto brasileiro estava lá para contar a história. A presença de Nelsinho Piquet na entrevista não foi por acaso. Como ex-piloto de Fórmula 1 e com vasta experiência em diversas categorias do automobilismo, Piquet soube conduzir a conversa de forma a extrair as nuances psicológicas e técnicas da experiência de Diogo. O relato de Moreira é fascinante. A ausência de pânico, a mente trabalhando em alta velocidade para processar o que estava acontecendo, a sensação de que cada segundo no ar era uma oportunidade de aprendizado. Ele descreveu a queda não como um fracasso, mas como um experimento em tempo real, uma forma brutal de coletar dados sobre o comportamento da moto no limite absoluto. Essa perspectiva é rara e revela a mentalidade de um verdadeiro campeão. A fronteira entre o controle total e a perda completa da aderência é onde os pilotos de MotoGP vivem, e Diogo, naquele momento, não apenas a cruzou, mas a estudou. Ele sentiu a moto se desequilibrar, o pneu dianteiro perder contato com o asfalto, o corpo sendo arremessado. Mas, em vez de desespero, houve uma análise instantânea, uma busca por entender o porquê. Essa capacidade de transformar um momento de perigo extremo em uma lição valiosa é o que o diferencia e o prepara para os desafios futuros da categoria. A potência implacável de uma MotoGP, a eletrônica que exige confiança cega. Diogo explicou que a transição técnica é um abismo, mas Nelsinho Piquet jogou a real. A transição mental é ainda mais desafiadora. A queda de Moreira foi um curso intensivo. A MotoGP de 2026 é uma besta tecnológica, uma máquina de 1000 cc capaz de atingir velocidades superiores a 350 km/h, com uma aceleração que desafia a gravidade. Diogo, vindo de categorias menores, onde as motos são mais leves e menos potentes, teve que se adaptar a um novo paradigma. Ele descreveu a potência como algo implacável, uma força que exige respeito e uma técnica apurada. A eletrônica, que antes era uma aliada para evitar erros, na MotoGP se torna uma extensão do piloto, exigindo uma confiança cega em seus sistemas.
Mas Nelsinho Piquet, com a sabedoria de quem já esteve no topo do automobilismo, ressaltou que o maior desafio não é domar a máquina, mas domar a própria mente. A transição mental para a MotoGP é um abismo, onde o medo, a pressão e a necessidade de tomar decisões em frações de segundo podem ser esmagadores. A queda de Diogo, nesse contexto, foi um curso intensivo, uma imersão forçada nos limites da sua própria capacidade mental e física. Ele aprendeu que, para ser rápido, não basta ter talento, é preciso ter uma mente de aço, capaz de processar informações em velocidades sobre-humanas e de se recuperar de reveses com uma rapidez impressionante. A MotoGP não é para os fracos de coração, e Diogo provou que o seu coração é forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. A verdade é que, para Moreira, cair a 200 km/h não foi um erro, foi a forma mais direta de encontrar o limite. Na MotoGP 2026, a 1000 cc não perdoa. E o que Diogo revelou é que, para dominar essas máquinas, é preciso estar disposto a ir além do que a física parece permitir. A queda não foi um fim, mas sim a verdadeira porta de entrada para entender a MotoGP. A filosofia de Diogo Moreira é clara: o erro não é o fim, mas o começo do aprendizado. Ele não vê a queda como um fracasso, mas como uma etapa necessária em sua jornada para se tornar um piloto de elite. Na MotoGP de 2026, com motos cada vez mais potentes e aerodinâmicas, a margem de erro é mínima. A 1000 cc não perdoa hesitações, não tolera fraquezas. E Diogo, ao se expor a esse limite extremo, descobriu que a verdadeira maestria não está em evitar a queda, mas em entender o que a causa e como se recuperar dela. Ele revelou que, para dominar essas máquinas, é preciso estar disposto a desafiar a lógica, a ir além do que a física parece permitir. É preciso ter a coragem de explorar o desconhecido, de empurrar os limites até o ponto de ruptura. A queda não foi um fim para sua carreira, mas sim a verdadeira porta de entrada para entender a MotoGP, para compreender a complexidade de cada curva, de cada frenagem, de cada aceleração. É uma lição que poucos pilotos têm a coragem de aprender, e Diogo Moreira a aprendeu da forma mais dura e eficaz possível. Sua resiliência e sua capacidade de análise são o que o tornam um talento promissor, capaz de levar o nome do Brasil ao topo do motociclismo mundial. A busca pelo limite é incessante e Diogo Moreira está pronto para continuar essa jornada, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada queda em um degrau para o sucesso. Assista agora e veja o relato completo de Moreira e entenda o que realmente significa pilotar no limite extremo da MotoGP. Não perca a oportunidade de mergulhar nos detalhes dessa experiência transformadora. O vídeo do Pelas Pistas Podcast é uma janela para a mente de um piloto de elite, uma chance de compreender os sacrifícios e as recompensas de viver no limite. Deixe seu comentário e compartilhe suas impressões sobre a coragem e a resiliência de Diogo Moreira. Você acredita que ele tem o que é preciso para se tornar um campeão mundial? Sua opinião é fundamental para enriquecer essa discussão. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe da temporada de MotoGP 2026. Acompanhe a jornada de Diogo Moreira e de todos os pilotos que desafiam a gravidade e a lógica em busca da glória. A MotoGP é mais do que uma corrida, é uma paixão, uma ciência e uma arte. E Diogo Moreira está nos mostrando o caminho para o futuro desse esporte fascinante. Acelere conosco e descubra o que significa viver no limite.